estava pesando para os filhos sustentar os pais numa casa Nossa. separada. Então, assim, a gente tem que... A gente não consegue sair dessa bolha financeira em relação a isso, né? São várias histórias, mas você sempre acaba caindo o dinheiro. numa questão do dinheiro. É um maldito dinheiro. Aí eu já penso um pouco diferente nessa questão dos pais. Se meu pai e minha mãe precisassem, aí eu ia botar meus pais dentro da minha casa e já era, filho. Eu ia cuidar dos velhos. Aí eu ia. Porque nessa situação você não tem muito o que fazer, Eu quis sair rápido da casa dos meus pais, porque eu sempre gostei dessa ideia de morar sozinho. Na minha casa, por exemplo, tinha uma televisão. E aí, na hora da novela, minha mãe queria ver novela. E eu ficava bravo com ela. E aí, eu queria morar sozinho. Mas se meus pais precisassem de ajuda, eu botava eles na minha casa tranquilamente, cuidava dos velhos. Eu já acho que é muito interessante, pegando esse gancho, todas as pessoas que estejam pensando em morar sozinho, já começa a pensar numa aposentadoria. Sim. Hoje eu vejo muitos filhos assim, e não acho, não teve educação financeira lá atrás, mas eles vivem de uma aposentadoria, enfim, se for esperar a aposentadoria do governo, certo, ou se não fez uma aposentadoria privada, ou não consegue pagar nenhum plano de saúde. Nossa, né? ainda tem o plano de saúde, O plano tá vendo? de saúde é quanta coisa? super Caramba, morar caro. sozinho, De um ano filho. para o outro, às vezes, dependendo da idade, se sai dos 59 para os 60, triplica o valor. Então, é um custo financeiro muito pesado. Então, antes de você morar sozinho, já faça a sua reserva e já pega aquele ganchinho e já faz a sua aposentadoria. Quanto antes você fazer, já torna um custo fixo. Bom, melhor. Em relação a essa parada de morar sozinho, de novo, tá, gente? Eu, Guilherme Palese, acho muito importante você morar sozinho pra você ter mais maturidade, pra você saber das suas responsabilidades, pra você enxergar o mundo de uma outra maneira. Total. Mas eu acho o seguinte, só saia da casa dos seus pais se você tiver condição pra sair. Financeira. Não pensa que a vida é só zoeira. Psicológica também. Exato. Entendeu? Porque tem muita gente que sai e sofre. Tem gente que sai e não corta o cordão umbilical, entendeu? Eu sei, Fica o quem tempo faz inteiro isso. enchendo os... Bom, enfim. Guilherme Palese é o nome dele, não é? Cuida da sua vida, amigo. Mix Tudo. Mix são 6h34, Neo, So Sick. Agora sim, ele sabe do que a gente tá falando no programa. Guipa, o que a gente quer saber da nossa audiência? Sobre a saída da casa dos pais pra morar sozinho. Ele Sabe sempre outra soube. coisa que, mano, que eu fico muito contente em morar sozinho? O quê? Escutar música e a mãe não fala assim, abaixa esse som, você vai ficar surdo, moleque. É isso. Eu adoro quando meu marido vai pro escritório, porque daí não tem mãe, não Aí tem já marido. bota, não tem bota o som nada. no último. Bota o som. Vixe, Gente, mano. é bom ficar Minha mãe sozinho, ficava vai. brava, eu colocava ela falava que ele gosta de música eletrônica, né? Eu gosto. E a minha mãe falava que era batistaca. Ela falava, tira essas batistacas aí, filho. Pelo amor de Deus. Ai, tem que levar sua mãe numa festa dessa, Minha mãe é imagina. demais. Nossa, minha mãe numa rave, já pensou? Bonitinha. Minha mãe é Então, demais. gente, a gente tá falando exatamente sobre isso, a hora certa de sair de casa. A Bru Aleman, né? Ela é a nossa inteligência do programa, né? isso, Falando é isso. de finanças, é a Bruna, não tem jeito. Ela já deu algumas dicas aqui e agora ela vai responder algumas perguntas. Vamos? Vamos lá. Então vamos lá. Boa tarde, Mix. Então, eu tenho uma dúvida. Eu ainda moro com a minha mãe e pretendo ficar com ela até mais ou menos no máximo 3 anos, que é quando eu termino a faculdade. Boa. Após isso, eu pretendo morar de aluguel. E durante um bom tempo ainda, ou depende de como as coisas vão ocorrer. E destinar parte da minha renda em alguma aplicação financeira a longo prazo. Vale a pena fazer isso? Vale super. Acho que eu não Nossa, preciso nem ensinar que ele. maravilhoso. Ele deu uma aula pros ouvintes. Se tudo que ele falou é verdade, olha. Exatamente isso. Você tá no caminho certo. Você tá com a sua mãe, você consegue disponibilizar aquela regra de planejamento financeiro que a gente fala e tudo mais. Se você não precisar ajudar em casa, guarda o máximo possível. Fica lá com 30% para você fazer as suas coisas, restaurante e tudo mais. Guarda o máximo possível, porque quanto mais você tiver e na hora que você sair, você investindo aquilo, e nesse prazo de 10 anos você vai pensar em bolsa de valores, logicamente, e você ainda vai ter um rendimento mensal. Então, provavelmente, o que você colocar versus o rendimento mensal vai pagar o seu aluguel. A sua inteligência... Assim, ele tá perfeito. Eu gente. sofri muito com Sem isso, defeitos, sabia? é? Eu sofri demais essa parada, porque assim, eu fiquei morando com os meus pais antes de morar sozinho, obviamente, né? E aí, quando eu ia pra balada, eu não ajudava meus pais quando eu morava com eles. Vixe, Eles você gastava pagavam muito tudo. dinheiro. Eu ia pra balada, era o rico da balada. Sabe o rei do camarote? Aqui, ó, só distribuindo, né? dinheiro. E aí, quando eu fui morar sozinho, tinha meses que eu não recebia o que eu recebia nos outros meses, porque trabalhar com rádio, às vezes você recebe patrocínio, às vezes você não recebe e tal. É. E aí, o que acontecia? Eu tinha que pedir dinheiro pros meus pais. Ai, Se eu tivesse Guipa. guardado,
economizado, não tivesse gastado na balada, entendeu? Comprado bebida que pisca, eu teria dinheiro. Tá vendo? Isso acontece. Mas tudo a gente aprende. Hoje, por exemplo, você tem uma consciência diferente. Tem, mas gasto ainda. Mais ou menos. Ainda gasto também. Vamos lá, mais um áudio. Tô tentando melhorar, gente. Boa tarde, Giza, Guipa, Bruna. Bruna, o que acontece quando a pessoa mantém boa parte da casa e precisa sair de casa? Como lidar com essa situação? Valeu, galera. Curto vocês de montão. Ai, Obrigado, tá vendo como é lindo. complicado? Ele ajuda bastante em casa. É uma situação bem delicada, bem delicada. Eu não sei a sua situação, não sei se tem mais outra pessoa que também possa gerar renda e te auxiliar. Que tem muita gente que é filho único e não tem uma outra pessoa. Agora, se você tiver irmãos, se você tiver filhos que já estão na idade de trabalhar e tudo mais, tem que começar a dividir essa responsabilidade. Eu acho que a gente acaba carregando, principalmente quando é mais velho. Eu tô falando aqui suposições dentro do que ele comentou. Sente mesmo, Bru. Então, assim, não carregue isso, compartilhe. Se alguém da família tem também essa responsabilidade, bota pra trabalhar, receber renda e dividir. Aí eu vou pra uma outra área. Não vai privar os seus sonhos à mercê de todo mundo. Aí eu já vou vir aqui com as bruxarias, gente. Sabe por quê? Eu não sei a receita pra isso, mas fiz constelação familiar. Procure saber sobre isso pra você entender quem é você na sua família. Porque às vezes a gente pega muita coisa que não é nossa, a nossa vida trava. Como é que eu faço fazer esse negócio aí? Não, vou passar os contatinhos pra você fazer. Constelação familiar? Maravilhoso, já quero. Faz bem? Faz ótimo. Faz ótimo. Sabe outra coisa que eu ficava louco da vida, cara? Que quando eu fui morar sozinho, eu falei, nossa, graças a Deus, minha mãe pegava no meu pé também. Multa. Quando eu morava com os meus pais, chegava multa em casa, minha mãe já abria e falava, Guilherme, que é isso aqui, Guilherme? Nossa, 70 por hora, tem uma Guilherme. coisa que me irrita, é abrir as minhas cartas. Mas dá uma raiva, não dá? Nossa, isso daí eu tenho um pânico. Em casa, morando com meu marido, se a carta é dele, é dele. Se a carta é minha. É duro. Então, assim, você tem que o mínimo de individualidade. Eu acho que esse é um dos principais pontos que as pessoas querem mudar, né? Porque até numa coisa dessa, e duro. se você se endividar, fazer alguma coisa, o problema é teu, porque você saiu. Minha mãe Quando ficava pai e comigo. mãe tá ali, é na orelha e você tem crises, ansiedade, é muito complicado. Frases de mãe também, que eu já tava com os pacová cheios, já amo minha mãe. Mas minha mãe mete aqui assim, ó, quando ela briga comigo. O dia que eu não estiver mais aqui, você vai se arrepender de fazer isso, Guilherme. Exato. E você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, Você Guilherme. não é todo mundo. Quem não ajuda não atrapalha, Guilherme. Exatamente. Não aguentava mais. Vou contar até 3, Guipa. Até 3. Eu vou contar até 3 pra gente ir pro intervalo. Tá bom. Porque já a gente volta com Faz as Contas. E nem contei uma história. Eu vou contar até 3. Esse negócio de intervalo tá enchendo o saco já. Peraí, deixa eu ligar ele no comercial. Peraí, eu vou lá ligar agora. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil e vamos nessa. Faz as Contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Bom, Bruna Aleman tá com a gente, né, Guipa? Exatamente. E chegou o momento daquele leão. Eu tenho um leão aqui no estúdio gigante, mas ele não pega ninguém. Eu fico impressionada, é um leão tão calmo. Esse você não precisa temer. O nome dele é Guipa. Mas tem um outro leão aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Imposto de renda, né, Com Bru? certeza. Mentira. Chegamos nessa fase, gente. Imposto de renda. É isso. Infelizmente. Duro, né, bicho? E aí eu te pergunto, Bru, pra nossa audiência, estamos aqui pro Brasil todo. Tem quem já declara há muitos anos, tem quem também tá fazendo isso pela primeira vez. O que é esse imposto de renda? Por que a gente tem que declarar? Conta mais, Bru. Gente, na verdade, nada mais todo mundo precisa, enfim, em qualquer país. Isso daí não é só do Brasil. Em qualquer país você precisa pagar para sustentar o governo, né? Não tem jeito. Pagar para sustentar o governo. É arrecadação. Vamos se dizer que é uma arrecadação. Em tese é isso. Mas é uma arrecadação de toda a população, enfim, para todas as questões públicas. E daí as verbas vão para hospitais, enfim, tem toda uma tabela que fica município, tem vários tipos de impostos. Daí cai o município, no estado e até chegar no federal. Mas é obrigatório por quê? Porque senão eles bloqueiam o seu CPF, então você não pode viajar, você não pode bloqueia o seu título de eleitor, enfim, a dor de cabeça que você tem em relação a isso é muito grande. Mas a gente tem uma grande novidade também, né? Porque daí eles deram uma aumentada aí nesse valor mínimo para quem precisa declarar o imposto de renda, né? Que antes era muito baixo. A gente vive aqui no Brasil numa realidade que as pessoas ganham muito pouco e ainda pagar esse percentual de imposto de renda acaba sendo muito alto. Então
você tem aí um valor de isenção, né? Até um certo valor que você ganha por ano. Você não precisa pagar o imposto de renda. E muitos outros que têm dependentes, que têm filhos, Também enfim. pode declarar. Cada um tem uma estrutura, você declara, mas acaba recebendo um estorno do imposto que você, teoricamente, teria que pagar. E aí você cai na malha fina, você paga o dobro, é isso? Não, na verdade depende muito, né? Depende, a malha fina, ela tem várias situações. Ela tem aquela pessoa que foi pequenos erros em relação, então são coisas de atenção que você precisa corrigir. E tem aqueles casos da pessoa que quis... Sonegar, né, imposto. Sonegar o imposto na cara dura e um valor muito mais alto, né? Então, não é que necessariamente você caiu na malha fina, nossa, você tem que pagar tudo e tudo mais. Isso daí depende muito do que a pessoa fez ali no imposto de renda, né? É que eu nunca vejo político cair na malha fina. Só É. vejo trabalhador. Esquisito, né? Agora, pra quem tá acompanhando o programa, aí você deve estar pensando, eu tenho que declarar meu imposto de renda? Tá aqui, ó. Seus rendimentos tributáveis, se eles foram superiores a R$ 28.559,70 em 2020, você precisa fazer esse imposto de renda. E eu tô sabendo, né, Bru, nem que precisa, o então. auxílio emergencial também, você vai ter que devolver, né, pra quem faturou mais. Ei, Exato. Vai ter que devolver? Ó, Não, quem recebeu mais. Porque assim, o auxílio emergencial... Só ladeira, Bru. Ele, teoricamente, né, na verdade, lá atrás... Os caras vão isso daí pegar o a dinheiro de gente- volta? Calma, Guipa. Eu já quero xingar os outros. Calma. Calma, Guipa, segura. Você tinha algumas regras para pegar esse auxílio emergencial. E uma delas era esse teto do valor que você receberia por ano. O que acontece? Muita gente pegou e que recebe acima desse valor. Se você receber acima desse valor, você vai ter que devolver, porque teoricamente, Não era seu, quem né? mentiu foi você. Ah, entendi. isso aí é pra Entendeu? pegar, Tá. pra pegar, sabe? É pra Tá pegar vendo, o Giza? pilantra. Você vai ter que devolver, pilantra. Eu vou ter que A devolver. Giza é mó Nossa, picareta, o Guipa, velho. então. Isso tem um caso, eu acho que eu tava até lendo, é um assunto muito de contador, tá? Então tô dando o pitaco aqui num Mas assunto. pra galera ficar atenta, né? Mas pro pessoal ficar Procurar atento. contador agora. Porque teve muita gente que recebeu na PJ e falou, mas na pessoa física eu não recebo nada. Então, no imposto de renda, toma cuidado com esse cruzamento. A Receita tá ficando cada vez mais esperta. Na verdade, ela sempre foi muito boa e eles estão melhorando esse cruzamento de dados, né? Não é só porque você recebe na PJ, que Sim. tem muita gente que trabalha como microempreendedor e tudo mais, fala, mas não recebo na pessoa física. Você está recebendo a renda. Agora é impressionante, né? Não deixam passar um, né? Não, Isso, deixa esse passar é um trabalho que funciona aqui no Brasil, né? Pegar os outros, né? Ó. Pegar os outros na malha fina, os caras adoram. Prender Agora- bandido pra quê? Não, prender bandido não precisa. Agora, pegar os trabalhadores na malha fina, os caras adoram. É, galera, e hoje o programa a gente tá falando sobre morar sozinho, então já que tocamos nesse assunto do imposto de renda aqui no Faz as Contas, então vamos lá, Guipa. Eu decidi morar sozinho ou sozinha, tô ganhando razoavelmente bem, então vamos lá. Janeirão, IPVA se você tem carro, Exato. seguro do carro, Exato. imposto de renda. Imposto de renda. São coisas que às vezes as pessoas não colocam ali, né, como despesa, É. porque aparece só no começo do ano. Aí pensa, meu 13º eu vou usar pra isso, que é um erro. Isso. É um erro, não é? Quem É não um tem o erro, 13º é um se erro. lasca. Se É porque, lasca. na verdade, teoricamente, ela tá contando que o 13º já faz parte da renda dela. Quando, na verdade, teria que ter uma mudança de mentalidade e pensar no 13º como um bônus que ela vai colocar lá e para deixar sempre como uma reserva. Tem dois casos. A pessoa que não se organiza para pagar as contas de janeiro ou a que pega o 13º e começa a receber em novembro e gasta tudo nas compras de Natal. É duro. Nossa, Então, tá são vendo, dois Guipa? casos extremos do gasto e da má utilização desse 13º. Eu mudei. Mudou? Mudei. De Depois que eu fiz casa? 33 anos, eu mudei de pessoa. Eu sou um novo homem. Idade de E porque Cristo, né? A idade de Cristo, preciso começar a ter outros focos, outros rumos. E aí o que acontece? Ah. Eu, dos meus 0 anos até os 32, eu era carpe diem, que é viva o dia Vamos como se fosse o viver. último da vida. Vou Loucamente. Vou Ela ver. vi. Eu só vivia, Eu vivia. Eu botava, eu acordava e ia falava, vamos Até os viver. 32, gente. Até os 32. Tô com 33 agora. É. Agora eu começo a guardar um dinheirinho. 3 dias só que ele mudou. 3 dias que eu 3 mudei. dias, gente, que Mas ele mudei, mudou. mas Vocês mudei. acham que ele mudou? Sou novo homem. Será que ele mudou? Mudei. Não sei não, hein? Mix Tudo. Mix voltando 6 para as 7. A gente acabou de curtir Bichota aqui na programação da Mix. Gostou desse Adulto som? nesse intervalo. O Eu que tava que é? prestando atenção na música, porque vocês não, papo muito adulto nesse intervalo Sabe o aqui. que é isso? Só Quem mora dinheiro, sozinho. contas, Sabe o que a ai. gente esqueceu? A gente vai fazer depois de novo, mas precisa passar a rede social pra depois a gente, no final, passar de novo, gente. É, a vamos, gente tá vamos. esquecendo de fazer no meio do Então, programa. por favor, Gisele. O quê?
Ah, o quê? O quê? Acabou, né, gente? Pra mim, gente, agora é o momento, sabe de quem? Dos novos ouvintes. Ela pra passar rede social, ela falou. Passa as Gisele. redes Mas ela falou sociais. depois, não Agora foi? e depois. Então vai, Vai Bruno. passar várias vezes. @Bruarla. A gente tá meio, a gente tá meio muito desconexo louco. hoje. Eu tô fora do clã. Bom, então Eu sou faz assim, excluído. segue @Brualema, eu quero um biscoitinho. @Brualema. Me deixa. Arroba, Giza com 2 Is e H no final. arroba Guipa Oficial. Moleque! Moleque, Vamos agora, escutar. arroba nossos ouvintes. Mix tudo na Mix também. Vamos lá. Mix tudo na Mix. Ferrari